Graças a Deus, hoje nós estamos vendo, continuar o nosso estudo, o quarto pilar da fé reformada, da fé cristã, da fé da qual nós cremos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso, graça irresistível, graça irresistível, somente a graça. Algumas coisas eu anoto aqui para que eu não esqueça, e isso eu quero que você preste atenção. E nós vamos ver hoje, dentro da palavra, algo muito lindo que eu quero que você preste atenção. Um dos sinais de que a humanidade continua caída, e cada vez mais ela cai, é que a autoconfiança, preste atenção, confiar em si mesmo, invalida a graça de Deus. E hoje, a maioria da igreja moderna tem pregado um evangelho autoconfiante, da autoconfiança. O evangelho da autoestima, onde você vai para a igreja esperando receber uma palavra que você saia de lá fortalecido, com esperança. Isso é errado, pastora? Não. Pelo menos os amigos black aqui nossos já saíram com a sua autoestima. Eles são lindos. Mas não é isso que Deus quer conosco. Não é isso que Deus preparou. É errado sair com... Preste atenção. Não é errado querer receber de Deus uma palavra de conforto, de consolo. Não é. Mas algo que nós aprendemos, aprenda isso se você não aprendeu. Eu não venho à igreja para receber. Escute, o culto não é para você receber. O culto foi instituído. Chuva. Só porque você lavou 2 carros. Por que é assim? Toda vez que a gente lava o carro, ele fica impecável, chove. Sabe por quê? Porque Deus quer aniquilar a nossa soberba. Mas preste atenção, queridos, olha, ninguém vem à igreja. Se você até hoje vinha à igreja nesse pensamento, preste atenção, isso não é o culto a Deus. Ninguém vem à igreja para receber algo. Ninguém vem cultuar a Deus para receber algo. Cultuamos a Deus porque Ele é digno, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é o único digno de receber glória, honra e louvor. Então, muitas vezes saímos de casa já com o pensamento errado. Eu vou para a igreja receber minha bênção, eu vou para a igreja receber minha vitória, eu vou para a igreja receber algo. Não recebemos. Uma coisa é certa, antes mesmo de receber alguma coisa, devemos dar. Nós viemos à igreja para quê? Para cultuar ao Senhor. E o que tem acontecido? O que tem acontecido é que a maioria das igrejas evangélicas hoje ensinam ao contrário. Vá para a igreja para receber sua vitória. Chegue lá e cante assim: me dá minha vitória, para depois subir. Não é errado isso, querer vitória. Só que oração para receber as bênçãos, oração para ser supridas as nossas necessidades, essas são feitas ao pé da cama, essas são feitas no quarto, essas são feitas em particular, porque Ele ensinou assim, quando você precisar de alguma coisa, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus com ação de graça e súplica. Mas o culto coletivo, o culto em si, ele é somente de adoração e gratidão a Deus. Aqui é lugar para lembrar da graça irresistível.
Aqui é lugar para se lembrar do que Ele fez por nós. Então, cultos, igrejas que levam a autoestima e que põem o homem lá em cima. Ou então lugares onde a saúde, é o evangelho da saúde, né? O evangelho da cura, onde você tem que ser curado, porque se você não for curado é porque você está em pecado. Se você está doente, com dor de cabeça, está algum pecado, né? Se está com alguma doença, tem demônio. O evangelho da prosperidade. Então tudo isso você já tem visto comigo esses domingos todos. Um ensinamento voltado exclusivamente em torno do bem-estar do homem e da felicidade do homem. Só que preste atenção, tudo isso é temporal, passageiro. Felicidade, saúde, dinheiro vão passar. É temporal. Hoje nós chamamos isso de evangelho terapêutico, né? Porque vir para a igreja se tornou uma terapia. Ou seja, o pastor, o líder, ele tem que ser psicólogo, psiquiatra, ele tem que ter uma neurolinguística para conversar, para falar, uma palestra que levante você, que levante seus ânimos. Isso tudo tem sido trocado. Nessa falsa videira, nesse falso evangelho, se aceita e se cobre fraquezas humanas. Por exemplo, eu vou explicar. Nesse tipo de evangelho terapêutico é proibido angústia, é proibido ter agonia, é proibido sofrimento, é proibido dor. Não, se está sofrendo, se está em angústia, se está em agonia, é porque está em pecado. Isso é falso. A natureza humana, ela é totalmente depravada. Nós temos aprendido isso. Nesses evangelhos falsos, videiras falsas, que nós temos deparado hoje em dia, se ensina que o ser humano é difícil de mudar. E quem já ouviu isso? Não, pau que nasce torto não adianta, cresce torto, morre torto e vive torto. Né? Não, Deus fez uma obra na vida de fulano até um ponto, mas naquele ponto ele não pode mexer. Não. O homem é totalmente depravado, mas Deus é totalmente santo e pode totalmente regenerar o homem. Sim, Ele pode. A lógica desse evangelho terapêutico é a autoestima. É de um Jesus por mim, não um Jesus que morreu por mim, mas um Jesus que trabalhe para mim, né? Um Jesus que trabalhe para mim, que vai ao encontro dos meus desejos e ameniza minhas dores, meus anseios físicos e psicológicos. Não. Não é o Cristo da cruz. Aprenda hoje. Não é. O problema disso tudo, querido, é que esse tipo de evangelho não leva, não encoraja, não faz com que o pecador mude de vida. Não faz. Porque ele nunca aponta pecado, ele sempre dá soluções para problemas, vamos dizer, 5 passos para a prosperidade, 10 passos para sair da depressão, 8 passos para ficar magro, né? Ou 8 passos para ficar sarado, né? Gente, vocês estão pensando que eu estou exagerando? Estou não. Unção da beleza. Ei, Bete feia, venha para a igreja e se torne uma linda Esther. Campanha de Esther, campanha da beleza. Aí ali se ensina maquiagem, se ensina a esconder as rugas e evangelho. Vocês acham que é bobeira? Não, tem sim. Unção da beleza, unção do riso, unção da cadeira, unção da magreza, unção da gordura para os mais magrinhos, sei lá. Vocês pensam que eu estou exagerando? Não estou. Escute isso, não é graça. Nós já vamos ver o que é.
Isso tudo é ruim, pastora? Ter dinheiro, ter uma vida estável, ser magrinho, ou ser um pouquinho mais gordinho, no meu caso, assim, querer engordar um pouquinho, ou querer que as rugas desapareçam, né? Sem precisar pagar um cirurgião plástico, ou ter dente de ouro, ou ter dente, né? Ou sei lá, né? Ou não tem dinheiro para pôr, ora para ter um dente. Isso aí é errado, pastora? Não. Só que deixa eu te falar uma coisa, isso não tem nada a ver com salvação. Isso não leva o homem a arrependimento. Isso não desperta no homem que ele é pecador, miserável e merece a ira de Deus e merece o inferno. É isso, é o problema. O problema disso tudo é esse. É que esse tipo de evangelho não encoraja, não leva o homem a mudar de vida e ser regenerado, mas ele leva o homem a cada dia mais se amar. Eu me amo, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um marido, eu preciso de um dente, eu preciso emagrecer, eu preciso engordar, eu preciso rejuvenescer, eu preciso enriquecer, eu preciso, e a Bíblia diz que o reino de Deus nos basta, que a graça nos basta. Então ele é o oposto. Esse tipo de evangelho ensina isso, a se amar cada vez mais, esquecendo do mandamento: amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo, com todo o seu ser, com todo o teu entendimento. Nesse tipo de evangelho, Jesus deixa de ser salvador e passa a ser idealizador. Ele deixa de ser salvador. Quem precisa de um salvador? Responda para mim, você que está aqui. Quem precisa de um salvador? Sim, nós. Mas por que nós precisamos de um salvador? Por quê? Somos pecadores, miseráveis, pobres, nu. Mas um idealizador, quem precisa dele? Eu também. Preste atenção, salvador, quem precisa é alguém que está correndo perigo. Mas se eu não corro perigo nenhum, então eu não preciso de um salvador. Eu preciso de um idealizador, de um realizador de sonhos. Amém? A graça santa é a única causa eficaz da nossa salvação. Os seres humanos nascem espiritualmente mortos e por nascerem mortos, pecam. Nós precisamos da graça, somos totalmente depravados e necessitamos dessa graça. Somos resgatados da ira de Deus unicamente por sua graça. Escute que a igreja moderna tem transformado a igreja, o evangelho, num produto vendável. Hoje, quando se fala em igreja evangélica e em evangelho, todo mundo já pensa em dinheiro. Falou em pastor e já fala, o homem rico está afim de dinheiro. Posso chamar uma pastora para orar aqui na igreja, aqui para você, porque você está enfermo. Posso chamar um pastor? Não, ele vai querer pegar meu dinheiro. Infelizmente. Por quê? Porque a igreja moderna tem tirado a graça e tem colocado um evangelho vendável, que se vende, que se compra. E o pecador não é mais pecador. A igreja não é mais igreja, é um produto. E o pecador não é mais pecador. Sabe o que ele passou a ser? Consumidor. Quanto mais membros eu trouxer para a minha igreja e pedir dinheiro, não foi o que eu fiz na hora da oferta não, hein? Se você já entrou numa igreja que pede para Jesus agora. Se você já entrou numa igreja que pede, você sabe que não foi o que eu ensinei na hora da oferta. Só por curiosidade, né? Eu faz 16 anos, graças a Deus, que eu estou paradinha aqui na comunidade Deus Vivo, glória, né? Desde que ela nasceu eu estou aqui. Mas preste atenção, só por curiosidade, quem já entrou em algum lugar onde se pede muito dinheiro? Vocês não são
pipoca aqui, pipoca ali, pipoca lá. Não, vocês foram uma vez só. Levantou a mão, né? Aí me arrependi, brincando. Como que é? Ensino assim, do jeito que eu ensinei Filipenses? Não, né? É assim? Não é não, né, Silvia? Mas preste atenção. Esse tipo de evangelho que transformou o evangelho, não é evangelho, em produto vendável, fez do pecador um consumidor. Quanto mais gente eu trouxer, mais rica a igreja vai ficar. E transformou a fé num pensamento positivo que funciona. Olha só que bagunça. Evangelho, um produto vendável. O pecador não é mais pecador, é consumidor. Sabe por quê, Ivan? Se eu mostro o seu pecado, se eu te mostro o seu erro, se eu falo, se eu aponto o seu pecado através do evangelho, através da pregação e da cruz, você vai embora. Então não é viável isso. Não vende. Falar de pecado não vende. Olha a bagunça. Evangelho, produto vendável. Pecador em consumidor. Fé em pensamento positivo que funciona. Não, você tem 7 passos para uma vida melhor. Primeiro, você pensa positivo. Aquilo que você pensa, aquilo que você pensar vai acontecer. Põe na sua mente, vai ter uma vaga para mim ali, para o meu carro. Vai ter uma vaga para mim ali, para o meu carro. Olha lá a vaga lá. Superstição, bruxaria, feitiçaria, misticismo, idolatria, não sei o que chama, só sei que tem uma coisa: fé e pensamento positivo, nada a ver, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, nada, nada. Abra sua Bíblia, em 1ª carta de Paulo, porque hoje nós vamos aprender o que é a graça de Deus. Todos aqueles que tiram a graça, o valor da graça, ela faz com que isso aconteça. 1ª carta de Paulo aos Coríntios. E nós cantamos ele aqui. Você acertou, Nath? É isso mesmo? A primeira canção eu perguntei para os músicos, onde está essa palavra? E ela correu lá procurar, né, Natália? Isso mesmo, os jovens, eu estou pegando o pé deles aí, pegando firme com eles para ler a palavra. Jovem só é forte se lê a palavra, se medita nela. João disse isso, jovens, sois fortes porque a palavra de Deus está dentro de vocês. Se não lê Bíblia, não é forte não, viu? E não vence o maligno também não. Então, enquanto o ministério ali, enquanto o pessoal do louvor cantava, eu perguntei, onde está essa palavra? E ela correu lá e falou, 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, isso mesmo. Deixa eu só explicar rapidinho para vocês, para a gente entender aquilo que Deus vai falar conosco. Os coríntios eram gregos. E por serem gregos, a natureza deles era muito supersticiosa e filosófica. Eles amavam a filosofia, amavam discursos, práticas nas praças. Naquela época, no tempo do apóstolo Paulo, se faziam práticas, né? Ou seja, discursos em praça pública, e levavam o povo ou a chorar, ou a rir, ou a se emocionar, e assim por diante. E o que o filósofo fazia? Ele passava assim, com uma bolsinha, com um saquinho, coletando dinheiro, era disso que eles viviam. Eles viviam de discursos bonitos, né? E os coríntios, eles vieram para a igreja, eles se converteram através da pregação de Paulo e de Apolo,
e talvez uma visita ou outra do apóstolo Paulo. E isso eles trouxeram para dentro da igreja. E daí surgiu algo assim, que eu acho, que eu acredito que não tem no meio da comunidade Deus Vivo, nem dos irmãos visitantes que estão aqui. Mas, olha, presta atenção, o que aconteceu com eles? Eles começaram a dizer assim, eu gosto mais quando o Apolo prega. Eu já prefiro Paulo. Não, eu gosto de Pedro. Eu não gosto da pastora Dalva. Aqui ninguém gosta. Não tem importância. Não, eu sou de Cristo. E começou aquele negócio. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E isso é uma outra conversa, um outro dia, quem sabe a gente ensina esses 4 grupos que se dividiu a igreja. Com esse negócio de eu gosto mais daquele, dividiu a igreja. Então eles tinham pregadores prediletos. Isso não é errado, viu, irmão? Às vezes você prefere o pastor Marcos porque você entende melhor. Você não gosta da Dalva porque a Dalva grita. O pastor é mais mansinho. Então isso não é errado. O erro está nisso, é dizer que ele é mais homem de Deus e o outro menos homem de Deus. Não é errado você gostar mais do estudo ou gostar menos disso ou mais daquilo. Não, você preferir um pregador ou outro. O problema estava na disputa. Dentro da igreja eles estavam disputando, dizendo assim, né? Apolo é mais homem de Deus, Paulo é mais homem de Deus e Pedro e tudo mais. Então dividiu-se em 4 grupos. E isso causa divisão e causou e causa divisão até hoje, né? O problema dos coríntios é que eles supervalorizavam o ser humano. Eles achavam que Paulo pregava por si mesmo, que Apolo pregava por si mesmo, que Cefas ou Pedro pregava por si mesmo. E não era isso. Então Paulo escreve essa carta aqui aos irmãos em Corinto, os coríntios. Ele escreve aos irmãos lá em Corinto essa carta para arrumar as coisas, para ver o que ele fazia através de Deus, que ele podia ajudar aquela igreja que estava dividida. E o apóstolo Paulo usa princípios fortes para falar com eles, fortes. E eu vou mostrar para vocês, vou pegar, nesse primeiro capítulo tem uns 2 ou 3 ou 4 princípios que ele usa, mas eu vou pegar um princípio que ele usa, um argumento que Paulo usa para ensinar os coríntios que a graça, somente a graça, que só ela é o que nos faz livres em nós mesmos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 25 fala assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Leia comigo o versículo 26 que fala assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Para um pouquinho. Versículo 26. A palavra vocação quer dizer ato ou efeito de chamar. Então nós vamos usar a liberdade da palavra aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque a loucura de Deus, né? Porque vede, irmãos, o vosso chamado, a vossa vocação. Espera aí, a igreja estava se dividindo, a igreja estava meio bagunçadinha, então Paulo desperta os irmãos que se lembrassem do seu chamado. Por que Deus te escolheu? Porque Deus te elegeu, porque Deus te chamou. Para que Ele te chamou? Escute, só abrindo um parênteses aqui, só quero lembrar você de algo. Você e eu, se Deus não nos tivesse eleito, se Deus não nos tivesse chamado de uma maneira eficaz, graciosa, irresistível, jamais nós
estaríamos aqui ouvindo essa palavra. Escute, preste bem atenção. Jamais, ninguém pode vir a uma igreja, ninguém senta numa cadeira, ninguém ouve essa pregação se Deus não escolheu para isso. Ninguém. Você não tem, eu não tenho capacidade em mim mesmo de decidir ir para a direita ou para a esquerda, se Deus não estiver comigo, me chamando, me conduzindo, me levando, me encaminhando. Guarde isso no seu coração. Se Deus não nos chamasse de uma maneira tão eficaz, tão certeira, jamais ouviríamos jamais atenderíamos, jamais teríamos crido, jamais seríamos libertos, jamais seríamos regenerados, jamais nos arrependeríamos, jamais, ninguém. Por isso cremos que o chamado de Deus é eficaz e irresistível. Eu fui rebelde, corri de Deus 26 anos da minha vida. Mas ao 26º ano da minha vida, eu ouvi o chamado e não teve como resistir. Cá estou eu, 24 anos servindo ao Senhor, soma aí 26 com 24, você vai saber que eu tenho 51 anos, que eu já estou bem velhinha. Mas isso é privilégio. 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 25 anos, né? Perdão. Soma aí, não vai dar 51 anos. Eu, para número, pelo amor, a Brisa, dando risada. Olavo está sabendo mais matemática do que eu, né, Brisa? Pelo amor. Hoje, aos 51 anos de idade, eu digo, privilégio. Quem tem esse privilégio? Quem consegue entender esse privilégio? Cadê os privilegiados aqui? Tem algum privilegiado aqui? Privilégio. Mas vamos lá, gente, vamos lá, que eu tenho algo muito forte para passar para vocês. Igual o apóstolo tinha aos irmãos em Coríntios. Verso 26, ele diz o quê? Que nós temos um chamado. E essa é a maneira do apóstolo Paulo acordar os coríntios. Ei, para de divisão, para de bobeira, para de ficar se preocupando com isso, com aquilo outro. Ei, você tem um chamado, Deus te escolheu. Vede, irmãos, que a vossa vocação, que o vosso chamado não é uma coisa qualquer, porque Deus não chamou a sábios. Preste atenção, Ele não chamou a poderosos, não chamou a nobres, não chamou a cultos, não chamou aquele que tem dinheiro, não chamou aquele que tem nome aqui em Taubaté. Eu sou da família tal, nobre em Taubaté. Não. Por que Ele não chamou? Por que Ele não chamou a sábios, a cultos, a inteligentes, a poderosos? Por quê? Porque a maioria dessas pessoas dá importância a coisas. Por que Deus não chamou a muitos sábios? Não quer dizer que Ele não chama, mas de 10 sábios, 1 Ele chama. De 10 poderosos, 1 Ele chama. Eu quero só que vocês façam comigo o que o apóstolo Paulo fez aos irmãos em Coríntios. Em Corinto, os coríntios. Olha o que ele fez. Olha aqui para mim, diga para mim, quantos filósofos eu tenho aqui na igreja? Levanta a mão aí, algum filósofo. Quantos milionários eu tenho aqui? Ricos, riquíssimos. Empresários. Nossa, por que vocês não levantam a mão? Gente de família nobre aqui em Taubaté. Cadê os nobres daqui? Os Guizar. Os Winter. Cadê? Tem ninguém? Não tem nobre aí? Os falidos. Os Winter falidos, tem algum? Os Guizar falidos, tem algum? Gente, preste atenção.
Porque Deus não chamou, ele disse, não chamou a sábios, não chamou a poderosos, não chamou aqueles que tinham famílias nobres, não chamou os cultos. Por quê? Porque essa gente está ligada a dinheiro, a fama, a coisas, a pessoas. O intelectual, ele não entende a graça, ele não entende, por isso Deus não chamou. Veja, querido, que Deus é totalmente diferente do homem. Nós, seres humanos, nós damos importância a dinheiro, a posição, a status, a beleza, a magreza, a fineza, a cabelo, a roupa. Nós damos importância à pele, nós damos importância a um monte de futilidades, mas Deus é diferente. Graças a Deus que Ele é diferente. O versículo 27, ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Vamos dar um exemplo de uma coisa louca aqui. Me ajude, preste atenção. Exemplo de loucura. Diga comigo, fé. Diga mais alto, fé. Fé. Querido, fé é loucura para os sábios, é loucura, confunde homens, mulheres, filósofos, gente grande, confunde. A fé confunde as pessoas, principalmente aquelas que acham que sabem alguma coisa. E o apóstolo disse, ele disse assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir sábios e entendidos. O que é fé? Coisas que eu não vejo, prova, concretização do que eu espero. Isso é fé. Mas filosofia, que filosofia é esta? Quem foi o filósofo que disse isso? Quem foi o autor da fé? Jesus? Espera aí, homem feio, mãos calejadas, trabalhador, homem que se nós olhássemos para ele, não. Espera aí, esse aí é o filósofo? Foi esse o filósofo que inventou a fé? Não foi filósofo, ele não é fé não é filosofia, fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, é a concretização, a prova daquilo que eu espero. E eu quero dizer para você, um sábio fica doido, um sábio fica maluco, quando ele vê o crente cheio de fé. É loucura para os sábios. Eles não conseguem entender, a fé é loucura. Você quer ver uma pessoa super culta, intelectual, ficar doida? Ele vê quando um simples ser humano, através da fé, recebe tudo o que precisa. E algo mais louco, quando um crente, quando um cristão, quando um crente aparece na frente de um intelectual e diz para ele: eu sou salvo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é loucura. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É loucura quando um médico pega e vê um câncer que simplesmente sumiu. Não se explica. Mas por que será que Deus faz isso? Porque Deus quer abater. Porque Deus quer confundir. Porque Deus quer humilhar os sábios na sua própria sabedoria. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo. Fracas. Quer que eu dê um exemplo para você de fraqueza? Para o mundo? Uma pessoa que ganha salário mínimo e sustenta uma família. Por acaso tem aqui? Ei, você é fraco.
Como? Espera aí. Assalariado é fraco. Pobre é fraco. Pessoa que não tem amigo importante é fraco. Pessoa que não tem nenhuma influência na política, nenhum amigo político famoso que pode arrumar uma vaguinha lá. Você é um fraco. Você que ganha salário mínimo é fraco. Presta atenção. Mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas fracas. Deus usa esse fraco mesmo. Sabe aquela pessoa que não tem influência? Aquela pessoa que para conseguir um empréstimo, ela ora 1 mês, 2 meses, ela faz jejum, ela fica com um calo no joelho e chega lá e o gerente não dá o empréstimo para ela. É essa fraca que Deus usa. Essa que não consegue nada. Essa que não tem dinheiro. Por acaso tem alguém aqui assim? É esses fracos que Deus usa. Está escrito, mas Deus usa as coisas fracas desse mundo. Os pobres, os assalariados, as viúvas que têm pensão. Ele usa essas pessoas. Porque sabe por quê? Sabe por que Deus confunde? E Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir, para humilhar as fortes, porque um pai de família consegue sustentar uma casa com o salário, com a sua força, com o seu trabalho, mas o louco, o forte, aquele que é milionário, aquele que tem 10 carros, aquele que tem uma empresa, aquele que tem uma frota, aquele que tem avião, ele não entende, porque ele olha para o assalariado, e ele está lá rindo, dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória através de Cristo Jesus. E ele estica o salário dele, e ele estica, e no final ele pagou a água, pagou a luz, comprou, fez a compra, deu comida, deu veste, deu calçado para os filhos, e ele está lá. Vocês estão entendendo isso? Deus usa as coisas fracas, porque, preste atenção, porque o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que dava importância para coisas e mais coisas. Deus usa as fracas, porque o mundo diz que se você não tem dinheiro, posição, se você não tem status, beleza, você é um fraco. O mundo diz isso, mas Deus confunde. E Deus escolheu as coisas vis. Sabe o que é coisas vis? Desprezível, vergonhoso, que ninguém quer, vil, de pouco valor, ordinário, que se compra por baixo preço. Isso é a palavra vil, desprezível, que a gente compra por um dinheiro, coisa de pechincha, sabe? É baixo preço porque já foi muito usado, está surrado. Então é baixo preço. Ainda que tenha uns brechó chique aí, mas não adianta, continua sendo de baixo preço. Nós não tínhamos e não temos nenhum valor. Desprezados pelo mundo. Talvez você esteja aqui hoje e sabe o que é desprezo. Sabe o que é sentir desprezo de pai, de mãe, de amigo, desprezo de filho, desprezo de funcionário, desprezo de patrão, desprezo de qualquer pessoa. Talvez você esteja aqui e sabe o que é isso, mas eu quero dizer para você, Deus olhando para nós, não olhou e falou, é de baixo preço. Não, muito pelo contrário, Ele pagou um alto preço, o preço que nós não merecíamos ser pagos por Ele. Isso confunde. Deus escolheu as coisas vis, mas Deus, versículo 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são. Mas para aí, escute, Deus escolheu você, nada, nós não valíamos nada, você e eu éramos de pouco valor, algo que não se compra, mas Ele deu um alto preço por nós.
para confundir todos aqueles que se acham fortes. Escute, até aqui Paulo diz que Deus confunde os homens. Preste atenção, até aqui ele está dizendo, usou a fraca para confundir a forte, usou as loucas para confundir as sábias, mas preste atenção que agora ele vai fazer algo. Olha, quando ele entra nessa área de você e eu, ele é muito mais forte, ele é muito mais rígido. Preste atenção, ele fala assim: eu não escolhi sábios, nem ricos, nem poderosos, nem cultos, nem pessoas nobres, mas escolhi você, vil, desprezível, sem valor. Sabe por quê? Porque escolhendo você, assim, eu aniquilo, eu não confundo mais, eu aniquilo todo aquilo que não é, tudo aquilo que pensa que é. Escute, está escrito, ó, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar, para acabar, destruir, completamente, exterminar. Sabe por quê? Que ele aniquila tudo quando escolhe uma pessoa como eu e você. Sabe por quê? Aí ele vem o verso 29, perdão. Para que nenhuma carne se glorie. Escuta, querido, tudo isso vai ser destruído, aniquilado, exterminado. Dinheiro vai ser destruído, beleza vai ser destruída, casa, carro, sabedoria, inteligência. Escute, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabe por que eu não escolho pessoas assim? Sabe por que eu não chamo? Sabe por que eu não escolhi pessoas assim? Porque elas estão apegadas nisso, são fúteis como estas futilidades. Mas sabe por que eu chamei você pobre? Sabe por que eu chamei você fraco? Sabe por que eu chamei você fraco? Para que você diga: sou forte em Cristo, eu sou forte. E sendo eu fraco, em Cristo sou forte e confundo todo o mundo. Sabe por que Deus escolheu as coisas fracas e vis? Para que ninguém se glorie. Para que nenhuma carne diga: eu consegui entrar no céu por causa da minha cultura. Eu consegui um pedacinho do céu, né? Por causa da minha sabedoria. Paulo alerta os coríntios e alerta a nós hoje aqui. Para que tanta divisão? Ei, acorde. Para que tanta soberba? Para que desejar tanto dinheiro? Por que glória, posição, beleza? Por que você quer tanta coisa? Para quê? Lembra da tua vocação, lembre do teu chamado. Por que você está aqui na igreja? Por que eu estou aqui? Para que você foi chamado? Por que me gloriar tanto? Ah, o Iverton não conseguiu ficar, mas eu estou aqui. Ah, fulano desviou, nossa, ele foi um dos que o lobo tragou, que a pastora teve a visão. Ah, mas eu consegui sentar aqui. Eu estou firme. Ontem, Deus nos ensinou lá em Caçapava, né? Muito. Nos deu um puxão de orelha. Por que você está se gloriando? Toca muito, toca bem, canta muito, canta bem. Eu não toco daquele jeito, minha guitarra. Se tiver alguma glória, me gloriarei. Em quem?
Ontem Deus ensinou a gente bastante lá em Caçapava. Bastante. Por quê? Porque Ele disse para nós: ó insensatos coríntios, ó insensatos gálatas, ó insensatos membros da comunidade Deus vivo, por que vos gloriais em vós mesmos? Por que achais e zombais dos outros? Por que você fica achando que você é melhor que o seu irmão que está sentado aí ao seu lado? Por que você se acha mais bonito, mais rico, mais magro, mais gordo, com voz melhor, com pele melhor? Porque eu tenho mais dinheiro, porque eu sou isso, porque eu sou mais culto. Escute, para que ninguém, nenhuma carne se glorie diante dele. Não é pelo seu dinheiro que você vai para o céu, não é pela sua inteligência, não é pela sua pregação, não é pela sua oração, não é pela sua conversão, não é pelo seu jejum, não é por nada, 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 somente a graça. Nada que eu faça pode me levar ao céu. E de joelhos para Jerusalém, e lá batizar no Jordão, tudo isso são superstições, são obras. E a Bíblia diz que a obra sem fé não adianta nada. A fé sem obra não vale de nada. Para que tanta soberba? Sendo que a pergunta que deve calar na sua mente, no seu coração e no meu é esse: o que o apóstolo disse? Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Veja, para que você fosse dele, em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, para que você precisa de sabedoria? Ele é a própria sabedoria. Justiça? Ele é a própria justiça. Santificação? Ele é que nos santifica. Redenção? Ele é o Redentor. Queridos, em Cristo Jesus encontramos tudo o que o mundo tenta obter. Acorde, ó, preste atenção. E quando eu falo acorde, é acorde mesmo. Acorde para uma realidade. Tudo o que o mundo busca, dinheiro, fama, sabedoria, cultura, nobreza, nós encontramos gratuitamente nele. Paulo argumentava com os irmãos em Corinto, e eu uso esse mesmo argumento de Paulo para dizer para você, irmão, hoje: para que tanta briga? Para que tanta inveja? Para que tanta vaidade? Para que tanto apego nas coisas? Para quê? A graça irresistível, ela te alcançou. Por que você foi chamado, irmão? Atentai para a vossa vocação. Por que você foi chamado? Deus resolveu chamar o desprezível, o vil, o fraco. Sabe por quê? Para que o cristão tenha só um motivo para se alegrar: a cruz de Cristo. Cristo Jesus é a nossa glória. Cristão que está aqui nessa noite, preste atenção. Às vezes nós podemos passar por lutas financeiras, né? Por problemas psicológicos de tristezas, dores e angústias. Às vezes nós podemos passar por peleja, por problema. E eu quero dizer para você, se você está passando aqui, se a porta não se abre,
se a doença não vai embora, se a dívida, você não consegue se desfazer dela, se os seus sonhos, seus projetos ainda não se realizaram, e talvez nem se realizem, porque talvez não sejam aquilo que Deus quer para você, né? Será que eu e você podemos cantar assim? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força. Jeová fará os meus pés caminharem alto, caminharem nas alturas. Será? Será que nós podemos falar: Senhor, a tua graça me basta? Sabe o que tem acontecido com muitas igrejas, muitos cristãos chamados, que se é que podemos chamar de cristãos? O foco é enriquecer, o foco é ter dinheiro, o foco é coisas materiais. Aí ficam na igreja frustrados, sabe por quê? Porque a vocação dele não é enriquecer, a vocação dele não é o que ele quer, a vocação dele é ser chamado para ser simplesmente servo do Deus Altíssimo. Mas ele quer. Aí ele fica frustrado, aí ele não vai nem para frente fazer o que Deus tem para ele, e nem consegue ser o que ele sonha. Sabe por quê? Porque tem algo que Deus me ensinou, Hamilton: escolhido não tem escolha. Por isso o apóstolo Paulo, e eu quero concluir com o que ele diz: a nossa comunhão, a nossa redenção, a nossa alegria não está naquilo que temos, ou naquilo que fazemos, ou naquilo que sonhamos em ter. Sabe por quê? Porque Deus não dá importância a essas coisas: dinheiro, beleza, sabedoria, fama, glória, nobreza. Mas sabe o que nós somos? Pobres pecadores, miseráveis. Porque muitas vezes, querido, enquanto estamos em lutas e aflições, Deus faz conosco o que Ele fez com o apóstolo Paulo. Quando ele relata dizendo, na sua segunda carta aos irmãos, os mesmos coríntios, os mesmos que ficavam pensando em vir para a igreja só para pedir, só para coisa. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: olha, queridos, uma vez Deus me disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Porque eu sinto prazer sim na minha fraqueza. Ei, eu sou alegre sim de ser uma pastora pobre, fraca, que precisa de vez em quando dar um empurrão nos membros, para eles ajudarem mais a igreja, porque senão sobra tudo para mim e para alguns filipenses. Eu me glorio sim nas minhas fraquezas, querido. Sabe por quê? Eu me glorio em ser fraco, por sendo fraco Ele me escolheu. Vai fazer 25 anos de evangelho, e tudo que eu possuo é só o que eu possuía 25 anos atrás, só a minha salvação.
Sabe por quê? Porque se hoje Deus me chamar, eu vou olhar para cada um de vocês membros e vou fazer uma pergunta: no que eu te fui pesado? Quando eu peguei dinheiro de você? Quando eu comprei um colar sequer, uma blusa, um vestido com o seu dízimo? Quando eu comprei um sapato com a sua oferta? Escute. Como o apóstolo Paulo disse, eu também posso dizer, porque sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer até mesmo quando eu tenho necessidade, nas perseguições, nas angústias. Sabe por quê? Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nessa minha fraqueza.